ataque de pragas e doenças é uma das principais limitações da produção de hortaliças e ervas condimentares em hortas. Doenças causadas por fungos, bactérias, vírus e nematóides e danos provocados por ácaros, formigas, lesmas, brocas e lagartas podem surgir em pequenas ou grandes propriedades, em áreas abertas ou em cultivo protegido. Plantas cultivadas podem ser atacadas por dezenas ou até uma centena de doenças. Da mesma forma, alguns agentes causadores de doenças podem atacar dezenas ou até centenas de espécies de plantas. Com as pragas, a situação é muito parecida. Geralmente as pragas e doenças são combatidas com a aplicação de agrotóxicos, mas essa prática não é recomendada em pequenas áreas, porque os defensivos geralmente são caros e podem representar riscos de contaminação ao aplicador, aos alimentos e ao ambiente. O controle inteligente de doença de hortaliças é feito por aquilo que a gente chama de controle integrado, ou seja, um conjunto de medidas que, quando tomadas associadamente, elas promovem um controle adequado das doenças e também preservam o meio ambiente. Dentro dessas medidas integradas de controle, é importante ter cuidado com a qualidade do solo, se o solo foi bem escolhido, se foi feita uma rotação de culturas, se a muda é de boa qualidade, a semente tem uma sanidade comprovada, se a água que está sendo jogada nas plantas é só o suficiente, não está em excesso, e também a sanidade do solo e a sua fertilidade estão controladas através de medidas de testes de solo. Outro problema é a dificuldade que o produtor tem na identificação das doenças que estão afetando sua plantação. Sem o diagnóstico correto, o agricultor não saberá quais as medidas necessárias para enfrentar o problema. Por isso, ele deve buscar informações em livros e na assistência técnica de sua região. A gente tem que entender que doença não ocorre por acaso, ela acontece porque ocorrem alguns fatores na lavoura ao mesmo tempo e que fazem com que a doença se manifeste através daquilo que a gente chama de sintoma. Então, para acontecer uma doença, é preciso que a gente tenha que ter a planta no seu estado sensível, nós temos que ter um patógeno, aquilo que causa a doença, seja um fungo, uma bactéria, um vírus, e temos que ter uma condição ambiental favorável para acontecer aquela doença. Para simplificar, nós podemos dividir as doenças em dois tipos. Primeiro, aquelas que estão associadas ao solo, que causam murchas principalmente, e aquelas que ocorrem na parte aérea da planta, que são as pintas, as manchas e as podridões de frutos. Veja agora algumas das doenças mais comuns em hortaliças. Podridão mole ataca várias culturas como alface, repolho, cenoura, mandioquinha salsa e tomate, principalmente na época quente e chuvosa. Os órgãos atacados ficam amolecidos e normalmente com cheiro desagradável. Manchas foliares podem ser causadas por fungos ou bactérias. Desvalorizam principalmente as hortaliças de folhas. São mais comuns em época de chuva em plantas irrigadas por aspersão. Podridões de colo e de raiz são provocadas por fungos e bactérias que vivem no solo e por nematóides. São de controle difícil e contaminam cada vez mais o solo se não houver rotação de culturas. As murchas normalmente são causadas por fungos e bactérias de solo. Elas aparecem mais quando ocorre excesso de água. A folha fica murcha porque a raiz é danificada e não absorve água ou porque os fungos e bactérias entopem os vasos que levam água para as folhas. Viroses aparecem em folhas e em frutos, onde normalmente causam mosaico. As viroses são normalmente transmitidas por insetos como pulgão e mosca branca. Se o solo foi bem escolhido, se foi feita uma rotação de culturas, se a muda é de boa qualidade, a semente tem uma sanidade comprovada, se a água que está sendo jogada nas plantas é só o suficiente, não está em excesso, e também a sanidade do solo e a sua fertilidade estão controladas através de medidas de testes de solo. Outro problema é a dificuldade que o produtor tem na identificação das doenças que estão afetando sua plantação.
Sem o diagnóstico correto, o agricultor não saberá quais as medidas necessárias para enfrentar o problema. Por isso, ele deve buscar informações em livros e na assistência técnica de sua. O ataque de pragas e doenças é uma das principais limitações da produção de hortaliças e ervas condimentares em hortas. Doenças causadas por fungos, bactérias, vírus e nematóides e danos provocados por ácaros, formigas, lesmas, brocas e lagartas podem surgir em pequenas ou grandes propriedades, em áreas abertas ou em cultivo protegido. Plantas cultivadas podem ser atacadas por dezenas ou até uma centena de doenças. Da mesma forma, alguns agentes causadores de doenças podem atacar dezenas ou até 100 na região. A gente tem que entender que doença não ocorre por acaso, ela acontece porque ocorrem alguns fatores na lavoura ao mesmo tempo e que fazem com que a doença se manifeste através daquilo que a gente chama de sintoma. Então, para acontecer uma doença, é preciso que a gente tenha que ter a planta no seu estado sensível, nós temos que ter um patógeno, aquilo que causa a doença, seja um fungo, uma bactéria, um vírus, e temos que ter uma condição ambiental favorável para acontecer aquela doença. Para simplificar, nós podemos dividir as doenças em dois tipos. Primeiro, aquelas que estão associadas ao solo, que causam murchas, principalmente, e aquelas que ocorrem na parte aérea da planta, que são as pintas, as manchas e as podridões de frutos. Veja agora algumas das doenças mais comuns em hortaliças. Podridão mole ataca várias culturas como alface, repolho, cenoura, mandioquinha salsa e tomate, principalmente na época quente e chuvosa. Os órgãos atacados ficam amolecidos e normalmente com cheiro desagradável. Manchas foliares podem ser causadas por fungos ou bactérias. Desvalorizam principalmente as hortaliças de folhas. São mais comuns em época de chuva em plantas irrigadas por aspersão. Podridões de colo e de raiz são provocadas por fungos e bactérias que vivem no solo e por nematóides, centenas de espécies de plantas. Com as pragas, a situação é muito parecida. Geralmente as pragas e doenças são combatidas com a aplicação de agrotóxicos, mas essa prática não é recomendada em pequenas áreas, porque os defensivos geralmente são caros e podem representar riscos de contaminação ao aplicador, aos alimentos e ao ambiente. O controle inteligente de doença de hortaliças é feito por aquilo que a gente chama de controle integrado, ou seja, um conjunto de medidas que, quando tomadas associadamente, elas promovem um controle adequado das doenças e também preservam o meio ambiente. Dentro dessas medidas integradas de controle, é importante ter cuidado com a qualidade do solo, se o